Já que Hollywood não consegue passar um mesinho, um único mês sem lançar um reboot, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reboot de O Grito. O Filmografia começa agora, sejam todos bem-vindos. Olá pessoal, eu sou o Lucas trazendo um vídeo novo pra vocês. Se possível, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. A meta é chegar a 1000 inscritos e ative o sininho de notificação para você receber todas as notificações novas aqui do canal. O cinema japonês, o cinema asiático, consegue trabalhar o seu terror, sempre conseguiu, da maneira mais macabra possível, principalmente no que diz respeito à temática espíritos. Com o passar do tempo, isso atraiu o olhar do cinema hollywoodiano para essas produções e eles começaram a fazer suas próprias versões dos clássicos japoneses. Em 2004, a versão de Ju-On, que nos Estados Unidos ficou conhecida como The Grudge e no Brasil O Grito, foi lançada, trazendo Sarah Michelle Gellar como sua protagonista. O filme se tornou um dos filmes mais aterrorizantes da história do terror e criou um nome próprio, criou uma franquia para a época. É uma referência até muito pesada, ainda que suas sequências, O Grito 2 e O Grito 3, não tenham logrado tanto êxito. E aí vem a máxima que eu gosto muito de citar sempre que eu falo de reboot aqui no canal. Muitas vezes, em time que está ganhando, não se mexe. Em coisas que foram que foram muito boas no passado, não devem ser refeitas, não devem ser mexidas. Não é mesmo Hellboy? Não é mesmo Panteras? Primeiramente, a nova versão de O Grito não ignora os fatos da versão anterior. Pelo contrário, ela pega toda a linha de história que foi trabalhada lá em 2004 e reutiliza, só que numa realidade paralela. A história não se passa no Japão dessa vez, a história se passa nos Estados Unidos. Porém, a linha da maldição, a forma como ela passa, a forma como ela se transmite, como se fosse uma doença, é novamente replicada. Só que para que isso aconteça de uma maneira convincente, o filme precisa trabalhar uma atmosfera de terror para que isso aconteça. Só que no caso de O Grito, toda a tentativa de assustar o público, de deixar ele com medo, é totalmente frustrada. E eu vou dizer por quê. Porque o filme não consegue desenvolver o seu terror. Muito pelo contrário, em muitas cenas você vai ter risos involuntários de tão ridícula que elas são. Principalmente no que diz respeito a mortes de personagens. E tem uma em específico que não faz o menor sentido. Seja na física, no campo da física, no campo da gravidade, é impossível que ela acontecesse. E é tão ridícula que você fica... O quê? Além do mais, tudo é muito clichê quando tenta assustar o público. É a assombração passando em segundo plano, atrás do personagem a todo momento. É a música que toda hora precisa parar de repente para indicar que vai vir um susto. Nada é uma surpresa. Mas é preciso dizer que o filme tem uma identidade própria. Ele consegue estabelecer uma linha autêntica. É um filme que estabelece a sua própria forma de ser macabro. E como isso acontece? Talvez seja no ponto mais forte desse filme, que é a sua direção de fotografia. Eles utilizam uma técnica conhecida como chiaroscuro, que trabalha a luz e as sombras para colocar os cenários, para colocar as situações sempre com cores mais frias, com penumbras, para muitas vezes esconder a assombração, ainda que isso não seja totalmente eficaz o tempo todo no filme. O elenco de O Grito conta com nomes talentosos que já fizeram outros filmes do gênero e que são completamente desperdiçados nessa produção. A detetive vivida por Andrea Riseborough, por exemplo, precisa a todo momento nos convencer do seu drama e de terror crescente. Talvez ela seja a única personagem que consiga fazer isso nesse filme todo. E esse filme tem até um número considerável de personagens. Demian Bichir parece que não está no filme. O personagem dele é vazio, totalmente alheio a tudo que está acontecendo. Não combina com as atuações anteriores dele. E pra minha maior tristeza, Lin Shaye, que é a protagonista da franquia Sobrenatural, é colocada num papel que desperdiça totalmente o potencial da atriz e não utiliza 1% do que ela consegue fazer em atuação. Gente, sendo muito sincero, como eu preciso ser sincero com vocês em todos os vídeos que eu faço, O Grito, essa nova versão de O Grito, só serve, continua reforçando aquilo que eu já disse. Reboots não são algo positivo para o cinema na atualidade, muito pelo contrário, eles são prejudiciais, porque essas produções meia boca, e a Sony já devia ter aprendido isso em relação, principalmente depois do fracasso de As Panteras,
é que fazer reboots simplesmente por interesse financeiro, sem respeitar a memória afetiva dos fãs em relação aos filmes antigos, ou em relação ao que essas franquias estabeleceram no cinema, é só um desrespeito, é um tiro no pé, o tiro saindo pela culatra, e o Grito, infelizmente, é a nova prova disso. É um filme que falhou naquilo que pretendia fazer, é um filme confuso, mise-en-scène confusa, fatos confusos. A única coisa que consegue ser interessante é a forma como ele estabelece uma linha de conexão entre os acontecimentos, sempre indo e voltando no tempo, mas você ainda assim precisa prestar atenção, bastante atenção, para que você não se perca numa história. Enquanto a versão antiga seguia uma linha até que simples e honrando a memória do clássico original japonês, essa nova versão do Grito não consegue nem se estabelecer como um filme de terror. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda, deixa nos comentários também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Esse foi o Filmografia. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.